Hoje é dia de finados, dia de nós lembrarmos daqueles que já nos precedem na casa do Pai. É com essa palavra inicial que nós estamos nesse encontro dominical no programa Discípulos e Missionários. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Que a paz, que a esperança cristã encha os nossos corações e nos une em oração pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos. Dia de finados, comemoração de todos os fiéis defuntos. Para conversar conosco sobre esse tema, temos a presença amiga, a palavra de Dom Odilo Pedro Scher, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado, bom domingo também, e a vocês todos que nos acompanham pela Canção Nova, sistema Canção Nova de Comunicação. Um bom domingo, e hoje o domingo coincide com o dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos, assim fala a igreja, né? Dia de finados ou dos fiéis defuntos, e por isso é um dia marcado também por essa realidade do luto, da morte, do pensamento sobre a vida, a morte, o futuro, o que vem depois da morte, tudo isso é que hoje acompanha esse dia. Qual o verdadeiro sentido, Dom Odilo, desse dia de finados? Porque a igreja ela dedica um dia do ano, né, para se recordar dos falecidos. Na verdade, este é um dia especialmente dedicado, mas nós rezamos, de fato, pelos falecidos ao longo de todo o ano. Exato. Né? E a comemoração dos fiéis defuntos, dia de finados, ela entrou na liturgia da igreja, nas comemorações anuais da igreja, há cerca de 1000 anos. Inclusive foi meu santo São Odilon de Cluny, um abade beneditino da abadia de Cluny, na França, no sul da França, que começou no âmbito da sua comunidade beneditina, dos seus mosteiros, a comemoração e a oração pelos fiéis defuntos num dia determinado do ano. Perfeito. E isso foi entrando, depois o Papa assumiu isso para toda a igreja. Então isso aconteceu lá no início do segundo milênio cristão, ano 1000, 1000 e pouco. E desde então nós temos essa prática de todos os anos ter o dia dedicado especialmente à oração pelos fiéis defuntos. Mas é claro que todos os dias do ano são oportunidades também de rezar pelos fiéis defuntos. E a igreja recomenda isso. E aqui talvez alguns ouvem dizer que não é necessário e não se deve rezar pelos defuntos. E eu pergunto, por que não se deveria rezar pelos defuntos, pelos falecidos? Isso tem origem bíblica. Exato. Tem origem bíblica sólida na palavra de Deus. Já no Antigo Testamento tem esta recomendação de se rezar pelos falecidos, inclusive o elogio de quem faz oferecer sacrifícios no templo em sufrágio, em favor dos falecidos ou dos mortos na guerra, na batalha, ou numa peste, numa doença. Então, e depois, é claro, a partir da tradição do Evangelho, né, as palavras de Jesus, dos apóstolos, enfim, nós entendemos que os falecidos, eles são parte da igreja. E para Deus, todos vivem de Jesus. Exato. Mesmo quem esteja morto para este mundo, vive para Deus. E por isso, sobretudo para as pessoas que morrem não plenamente reconciliadas com Deus, ou com os irmãos, ou com pecados que, como diz São Tiago, não sejam de enorme gravidade, pecados que não levam à morte. Então nós intercedemos, nós os vivos, a igreja que vive, peregrina, pode interceder, né, e pedir a Deus pelos fiéis
falecidos, que Deus os acolha, perdoe na sua misericórdia e lhes dê a vida. E esse ano nós estamos no ano jubilar da esperança, Dom Diego. Então, a temática da esperança certamente é uma temática muito propícia também para o dia de hoje. Isso, é bom ligar esse tema, como também ontem, né, foi o dia de Todos os Santos, né? Ontem e hoje, todos os santos e fiéis defuntos nos fazem olhar na perspectiva do nosso futuro, portanto, na perspectiva das promessas de Deus, do que vem depois desta vida. Para muitos, naturalmente, não tendo fé em Deus, e uma concepção da vida materialista, dizem, não, com a morte acabou tudo. Não assim para nós, não assim para quem tem fé em Deus. É baseado solidamente na palavra de Cristo. Para Deus, todos vivem. Quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente, etc. Então, para nós, a questão da vida após a morte está solidamente ancorada na nossa fé no Deus da vida. No Deus da vida. Que graça teria de Jesus se Deus fosse o Deus dos mortos. Né? Um monte de gente que morreu e acabou. E tudo que eles alimentaram de esperança na terra não valeu nada. Não. Jesus diz, não, Deus é o Deus dos vivos, é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos seus descendentes, e nós dizemos de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos santos, daqueles que nos precederam, Deus é o Deus dos vivos, porque para Deus todos estão vivos, mesmo se morreram para esta vida. E aí, o que acontece depois desta vida? Bem, aí nós entramos justamente no mistério da providência de Deus. Se para Deus todos estão vivos, Jesus diz, bem, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Então, pela palavra de Jesus, nós entendemos que quem está vivo para Deus, ou está na casa do Pai, está diante da face de Deus, na alegria da vida eterna, ou então Deus nos livre, está excluído da face de Deus para sempre, no inferno. Não tem outra palavra, né? E por isso nós celebramos, né, tanto ontem Todos os Santos, como hoje os fiéis defuntos, na perspectiva da nossa fé no Deus da vida, na ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos, como nós professamos da nossa fé. Dom Dilo, há pessoas que lidam de uma forma assim bem traumática com a realidade da morte, não é? A morte de um ente querido, de um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, e aí dependendo ainda do tipo de morte, né? Nesse caso, na perspectiva cristã, como trilhar um caminho também de superação desses traumas? Sim, é verdade. E a morte, inevitavelmente, é um trauma. E a morte assusta, mesmo que a gente se prepare, esteja preparado. Porém, a morte é uma ruptura. É uma ruptura dos relacionamentos, né? Uma ruptura com esta vida, acabou, né? Olha, esta vida, tudo que ela tem e oferece, de repente, acabou. E é uma ruptura com a existência neste mundo. Olha, esse mundo de Deus tão grande, tão vasto, tão belo, não, acabou, né? Então, a morte é traumática e isto, inevitavelmente, assusta. Agora, como se preparar? É claro, esta é a questão. Como se preparar para encarar com serenidade também esta ruptura, né? Esta morte? Bem, não tem outra, né? Ou a maneira como alguns fazem, bem, eu não quero nem saber o que vem depois, eu só sei que eu vivo agora e não me preocupo com nada, a hora que vier, virá. Mas isso é fechar os olhos à realidade, eu acho. Então, existe outra maneira. Prepare-se, preparemos-nos, né, cada dia e vivamos com serenidade a vida do dia a dia, na confiança em Deus. E quando Deus chamar, iremos, né? E Deus tem mais vida para nós. Então, isso não é que tira a dor da morte, Certo. porém nos dá a perspectiva de algo que supera a morte, né? Que a morte não tem a última palavra sobre a nossa existência, né? Eu acho que é assim que a gente se prepara e me parece que é isso que Jesus nos ensinou. Bem,
você está acompanhando o programa Discípulos e Missionários na TV Canção Nova. Pode também entrar em contato conosco através do nosso e-mail. Basta enviar o seu e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com, discípulosemissionários@cançãonova.com. Através do e-mail você pode também fazer a sua sugestão, algum tema que talvez você gostaria que Dom Odilo pudesse refletir conosco, tá certo? E também nós temos um canal de streaming. Você pode acessar o programa e tantos outros programas da TV Canção Nova através do cnplus.cançãonova.com. cnplus.cançãonova.com. Procure lá o programa Discípulos e Missionários e também aproveite para divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dom Odilo, estamos chegando ao final do nosso programa, nesse dia de finados, né, da comemoração de todos os fiéis defuntos. Sua palavra e sua bênção para o encerramento, por gentileza. Pois não. E a todos vocês que acompanham a nossa conversa, o nosso encontro, eu gostaria de lembrar o que a igreja hoje recomenda. Primeiro, participe da missa em sufrágio, não é em homenagem aos defuntos. É uma linguagem que entrou, mas não é nossa linguagem católica. Nós não fazemos missa em homenagem aos falecidos. Não. A missa é sempre em homenagem a Deus. Mas fazemos missa em sufrágio, em favor dos falecidos, pedindo a Deus que acolha com misericórdia os nossos falecidos, perdoe os seus pecados e lhes dê a vida eterna por sua bondade. Segundo, visite o cemitério. A igreja sim recomenda, é um bom exercício visitar o cemitério. Os meus falecidos estão não sei aonde, lá no Nordeste, lá no sul do Brasil, talvez lá na Amazônia. O que eu vou fazer no cemitério aqui? Visite assim mesmo o cemitério, um cemitério hoje. Inclusive a igreja reserva uma indulgência plenária para quem visitar um cemitério, rezar pelos falecidos, renovar a profissão de fé e procurar aprender as lições deste dia, vivendo a conversão para viver uma vida santa voltada para Deus. E claro, nutra em você mesmo a esperança no Deus da vida. Deus não é o Deus dos mortos, Deus é o Deus da vida. Para Ele todos vivem e esta é a nossa fé e nossa confiança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.